Bom dia, então, para todos do Rio e do resto do Brasil também. Vamos falar um pouco sobre poliedros, né? Continuando a sequência das aulas de geometria espacial. Como também, praticamente não é uma aula, é mais uma palestra, porque no tempo pequeno que nós temos não dá para falar tudo que a gente gostaria, isso é um pouco até angustiante. Nunca dá tempo de falar o que a gente planejou. Então, o resto fica para leitura e pesquisa de vocês. Bom, já estão no quadro algumas das figuras que nós vamos estudar. Inicialmente, é preciso dizer o que é um poliedro, não é? Os livros frequentemente fazem assim, mostram desenhos e dizem, ó, poliedro é isso que vocês estão vendo aí. O fato de não existir uma definição com palavras é um complicador, porque para cada nova situação fica quase que o aluno tendo que decidir se aquela nova figura, se é um poliedro ou não. Essa dificuldade, gente, é uma dificuldade histórica. Nós vamos demonstrar aqui o teorema de Euler, né, das faces, arestas e vértices, e o próprio Euler não demonstrou aquilo que descobriu, o V mais F igual a mais 2, né? Porque Euler não tinha uma definição, ele não sabia o que era um poliedro direito. E se você não tem uma definição, fica difícil você demonstrar alguma coisa sobre algo que não se conhece. Então, nós vamos dar uma definição que não é definitiva, quer dizer, é uma definição que eu vou usar aqui nessa aula. Não quer dizer sequer que para os nossos garotos a gente precise dar exatamente a definição que eu vou formular. Bom, vamos adotar, então, provisoriamente, uma definição assim. Poliedro é uma reunião de um número finito de polígonos com a seguinte exigência. Cada lado de um polígono vai ser também lado de um e apenas um outro polígono. Então, cada segmento, depois que você vê o poliedro montado, não é? Cada segmento, que nós vamos chamar de aresta, ele é lado de exatamente 2 polígonos. Então, cada segmento, né, chamado aresta, ele é lado de um polígono, no caso, a base aqui dessa minha figura,
e do planinho inclinado também. Essa é uma definição possível. Ela não é nem muito geral, nem muito particular, ela fica no meio termo. Com essa definição, coisas esquisitas ainda podem acontecer. Um bloquinho desse daqui é um poliedro, certo? Um outro bloquinho desse aqui é um poliedro também. Agora eu vou grudar esses dois, assim, tendo um vértice comum. Pergunto, essa figura que eu estou segurando, ela é um poliedro? Sim ou não? Por que não? Vamos lá. Nesse ponto, a gente não pode entrar naquelas... Não, eu acho que é, não, eu acho que não é. Se existe uma definição, você tem que seguir rigorosamente a definição. Se não gostar da definição, você muda a definição, tá? Repara que tudo que está escrito lá no quadro está valendo para essa figura aqui. Cada segmento, né, cada aresta nessa figura aqui está servindo de lado para exatamente 2 polígonos. Se você opta por, eu não quero considerar isso como sendo um poliedro, eu quero tirar esse caso aqui da definição, então você tem que estender a sua definição colocando uma outra frase, um pouco mais difícil, exigindo que você possa caminhar de um ponto de uma face até um ponto de uma outra face, atravessando somente arestas. Então, isso é que quer dizer que, num poliedro, 2 faces são encadeadas, também existe esse termo, quando você, caminhando sobre a superfície do poliedro, você pode ir de um ponto que está dentro de uma face até outro ponto sobre outra face, sem passar obrigatoriamente por nenhum vértice, somente atravessando arestas. Se você exige essa condição, aí essa figura aqui passa a não ser mais um poliedro, porque eu não posso ir de um ponto do poliedro azul, da parte azul, a um ponto da parte verde, somente atravessando arestas. Eu tenho que passar por esse vértice. Então, se você deseja que, não, para os meus alunos isso é muito complicado, eu não quero que isso seja um poliedro. Ok, então nós vamos ter que aperfeiçoar a nossa definição. Outra coisa. Aqui vocês veem um paralelepípedo, onde eu vou fazer este fato. Pergunto para vocês se isso aqui é um poliedro. Pela definição é. Estão no achismo. Essa face que você, essa região plana aqui que você está vendo, isso aqui é um polígono? Não. Não é um polígono. Então, isso, de acordo com essa definição, isso aqui não é um poliedro. Então, veja, é uma coisa extremamente difícil lidar com um poliedro, porque depende da definição que você adota. Eu quero que isso aqui seja um poliedro, eu quero. Então, você tem que mudar a definição e tirar a palavra polígono e botar uma região, enfim, inventar algum nome para considerar que essa parte aqui seja considerada face. De acordo com aquela definição, isto aqui não é poliedro. Agora, vamos supor que eu, com a minha caneta, eu vou criar arestas. Assim. Fiz isso tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então, agora, o que não era um polígono, agora isso daqui é formado por 4 polígonos. E na parte de trás também. Pronto. Assim como está, essa figura é um poliedro?
Já sei. Ah, mas então tem faces que estão no mesmo plano. Faces podem ficar no mesmo plano? Sim ou não? Por que não? Onde é que está escrito que não pode? Está vendo como é difícil? Então, se você não deseja que figuras que estejam no mesmo plano, vizinhas, você tem que dizer isso na definição. Não é permitido que duas faces estejam no mesmo plano. De acordo com a definição que está lá, agora isto é um poliedro que tem 4 faces deste lado, 4 faces deste lado, 4 faces em volta e mais 4 faces no interior. Este poliedro, de acordo com a minha definição, possui 16 faces quadrangulares. Cada face é um quadrilátero e são 16 faces. Agora sim. Então, essa preleção inicial é para que você tenha assim, consciência que poliedro é um assunto extremamente difícil e não pode ficar a critério do aluno a questão do achismo. Ah, eu acho que é. Aí o professor, não, mas eu acho que não é, com argumentos que não estejam escritos antes. Então, faces que estão no mesmo plano ou não estão no mesmo plano, depende da sua vontade. A definição você adota e, uma vez adotada, tem a obrigação de segui-la em todas as aulas sobre poliedros. Tá? Então, nós vamos adotar essa definição, que, como eu disse, não é uma definição das mais gerais, mas também não é muito particular. Vamos fazer a contagem das arestas. Como eu falei ainda há pouco, as faces são polígonos. E se são polígonos, tem números diferentes de lados. Faces são triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais, etc. Não é? Então, nós vamos convencionar que F índice N significa o número de faces com N lados. Então, F3, F índice 3, significa a quantidade de faces que são triângulos. Por exemplo, nesse poliedro você enxerga 2 triângulos, 2 faces triangulares. Tá? Então, as faces triangulares são 2. Nesse mesmo poliedro, você enxerga faces que são quadriláteros, independente de serem retângulos, quadrados, paralelogramos, trapézios. Não é? Todos enxergam 3 quadriláteros aqui em volta, não é? O chão, a parede e o plano inclinado. Então, as faces quadrangulares são 3. Então, essa é a forma usual de descrever os poliedros. Não é? Olhar para as suas faces e dizer como elas são. Aqui nós temos uma pirâmide. Né? As faces triangulares são 5. Não há nenhuma face quadrangular. E existe uma única face pentagonal. O termo pirâmide, inclusive, é dado para todo sólido que tenha essa estrutura. Né? Pirâmide é um poliedro que tem uma face com N lados e mais N triângulos em volta. Né? Bem, há uma outra maneira de olhar para o poliedro, que se chama maneira dual, que é olhar não para as faces, mas para os vértices. Então, nós vamos convencionar que o símbolo Vn signifique número de vértices
com N arestas. Então, vértices podem possuir quantidades diferentes de arestas. Aqui nos meus desenhos, praticamente todos os vértices possuem cada um 3 arestas, com exceção desse que é um vértice que possui 5 arestas. Não é? Então, se eu fosse olhar essas figuras pelos vértices, eu diria todos os 6 vértices possuem 3 arestas. Escreveria assim, V3 igual a 6. Vértices com 3 arestas, todos. Aqui não, eu teria que separar, né? Vértices com 3 arestas são 5. Vértices com 5 arestas, 1. A pirâmide é um sólido que é dual dela própria. Aliás, esse termo eu vou também evitar falar hoje porque tem um monte de conceitos relacionados. Mas, repare o seguinte, imagina que eu desmonte esse primeiro sólido. Separe as suas faces. Aqui no rascunho, para ninguém ver, eu tenho, portanto, 2 triângulos e 3 quadriláteros. Então, aqui você tem as figuras que formam aquele primeiro sólido. E vamos imaginar que nós vamos, então, contar as arestas olhando para o poliedro desmontado. O poliedro desmontado, se eu contar as arestas, eu vou contar assim, 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, e mais 4, 18. Está certo dizer que esse poliedro tenha 18 arestas? Não. Se você olhar para cá, quantas arestas você vê? Conta aí as arestas do poliedro montado. Você vê 9. Então aqui eu vejo 9, lá eu vejo 18. O que está acontecendo? Uma contagem dupla, não é verdade? Porque não está escrito na definição que cada aresta serve de lado para exatamente 2 polígonos. Não é? Então, se eu contar as arestas olhando as faces separadamente, eu estou achando sempre o dobro do número correto de arestas. Então, como é que a gente escreve isso? Se eu pegar 3 vezes o número de triângulos, mais 4 vezes o número de quadriláteros, mais 5 vezes o número de pentágonos, etc., até esgotar. Não é? Então, essa é a contagem que eu fiz aqui. O número de triângulos vezes 3, o número de quadriláteros vezes 4, e assim por diante. Essa contagem dá exatamente o dobro do número de arestas. Agora, eu posso querer contar as arestas olhando para os vértices. Imagine que uma formiguinha quer contar as arestas dessa pirâmide, mas ela só consegue olhar para um vértice de cada vez. Então ela chegou nesse vértice e contou 3 arestas. Aí veio para cá, contou mais 3. Mais 3, mais 3, mais 3. Então ela contou 3, 6, 9, 12, 15. Aí subiu lá em cima, contou mais 5, 20. Essa pirâmide tem 20 arestas? Não. Tem quantas? Tem 10. Mas a formiguinha contou 20. 3, 6, 9, 12, 15, mais 5, 20. A formiguinha contou 20. E você está dizendo que são 10. O que houve? Contagem dupla de novo, né? Nesse caso, se você conta as arestas olhando para os vértices, você conta a mesma aresta numa extremidade e na outra. Então, essa dualidade sempre existe, não é? Cada aresta, ela faz parte de 2 faces, não é? E cada aresta também possui 2 vértices. Então, se eu fizer a mesma contagem desse tipo, 3 vezes os vértices de 3 arestas, mais 4 vezes os vértices de 4 arestas,
mais 5 vezes os vértices de 5 arestas, etc., até acabar, novamente eu obtenho o dobro do número de arestas. Ah, vê. Isso. Muito bem. Essa contagem pode ser feita em qualquer figura, né? Qualquer poliedro, não depende de mais nada. Mas o que vai ser objeto da nossa atenção são os poliedros convexos. Bom, eu vou adotar como definição para poliedro convexo a seguinte definição, vou escrever de forma abreviada. A reta R Bom, R é uma reta, P é um poliedro, tá? Para economizar giz aqui. R é uma reta, P é o poliedro. R não está no plano de nenhuma face de P. Imagina que qualquer que seja a reta R, satisfazendo a frase anterior, que não esteja em nenhuma face, qualquer que seja a reta R, a interseção de R com P tem no máximo 2 elementos. Se isso acontecer, eu digo que P é convexo. Então, é mais ou menos a ideia de você olhar para o seu objeto e dar um tiro nele. Tá? Um tiro que cuja trajetória, né, não esteja no plano de nenhuma face. Então, você pode errar o tiro, você pode tocar numa aresta, ter um ponto comum, você pode furar o poliedro em exatamente 2 pontos. Então, se a interseção, né, de uma reta qualquer com o poliedro estiver no máximo 2 elementos, é a definição que eu vou usar para poliedro convexo. Há outras, equivalentes. Por exemplo, nós dissemos que um poliedro é convexo, uma outra definição é quando, se eu considero o plano que contém uma face, então todo o poliedro está no mesmo semi-espaço, né? Qualquer plano que contém uma face deixa o poliedro no mesmo semi-espaço. É uma outra definição de poliedro convexo. A mais comum que está nos livros é quando ele diz assim, bom, o poliedro ele define uma região interior, tá certo? Cada vez que eu pego 2 pontos, né, no interior do poliedro, se o segmento que liga esses 2 pontos estiver sempre contido no interior do poliedro, o poliedro é convexo. Essa última definição que eu falei é a mais comum nos livros, mas curiosamente, é que tem menos utilidade.
Essa de dar o tiro e verificar que, qualquer que seja o tiro, você só tem, no máximo, 2 pontos em que você atinge o poliedro, né? É a que mais útil para mim. Em seguida, o resultado central desta aula é o teorema de Euler. A mais 2 igual a F mais V. Né? É como a gente usa, ou V menos A mais F igual a 2, como os matemáticos gostam de escrever, exatamente a mesma coisa. Como eu disse, essa curiosa relação foi, quer dizer, descoberta, pelo que se sabe, por Euler, em 1758, mas ele passou por cima do assunto e sequer tentou alguma demonstração. E nós suspeitamos, não é, com uma razoável certeza, que nem tentativa de demonstração ele fez, justamente por falta da definição do que fosse um poliedro. Sem definição, você não demonstra nada. Apareceram, depois, né, no século XIX, algumas demonstrações usando recursos assim, mais sofisticados, de geometria esférica. E uma demonstração elementar que surgiu, até parece que foi Cauchy que pela primeira vez argumentou, ela foi repetida durante muitos anos e agora, no século XX, descobriu-se que ela estava errada. E acontece muito, né? As pessoas que tentam fazer uma demonstração dessa relação fazem de uma maneira que não utilizam o fato do poliedro ser convexo. Então, o poliedro ser convexo é crucial. E se você inventa uma demonstração que não leva em conta isso, você não está demonstrando grande coisa. Não é? Bom, então, vamos fazer uma demonstração que apareceu aqui no Rio de Janeiro há alguns anos atrás. Foi publicada na revista do professor de matemática uma demonstração muito original e elementar, usando coisas elementares, por um professor chamado Zoroastro Azambuja Filho. O nome, pois é. Zoroastro teve o seu artigo publicado na RPM, uma demonstração desse teorema, e tempos depois ele esteve aqui no IMPA para conhecer o professor Elon, e o Elon gostou muito da demonstração dele. Tanto que repetiu a demonstração num livro que o Elon tem, chamado Meu Professor de Matemática. Ele conta a história, né, do Zoroastro ter vindo aqui, ter conversado com ele, e que disse que estava meio assim inseguro sobre a validade da demonstração, porque ele falava em coisas aparentemente não matemáticas,
mas Elon tranquilizou, adorou a demonstração e publicou no livro dele. Nós vamos fazer uma demonstração, não exatamente a mesma, mas muito inspirada nessas ideias que são meio doidas, vocês vão ver, meio malucas, mas são muito bonitas. Que é o seguinte, o que você está vendo aqui é um dodecaedro, mas você, durante a demonstração, não vai pensar que é um dodecaedro, vai pensar que é um poliedro qualquer, tá certo? Então, esse poliedro tem V vértices, F faces e A arestas. Nós vamos considerar um plano de referência, vai ser o nosso plano horizontal. Nosso plano horizontal, H. E vamos tomar uma reta perpendicular ao plano H, uma reta R, perpendicular ao plano H. Tá certo? Então, uma reta vertical. Vamos colocar o poliedro numa posição tal que essa reta não seja paralela a nenhuma face. Claro, se por um acaso o poliedro tiver com uma face paralela a R, você dá uma mexidinha nele, ligeira que seja, né? Só para o poliedro, então, que tem um número finito de faces, por isso eu posso dar sempre uma ajeitadinha nele, para que a reta R não fique paralela a nenhuma face. Tá? E agora considere todas as retas que são paralelas a R. Todas as retas paralelas a R. Então, você tem uma quantidade enorme de retas, todas aqui paralelas a R, intersectando esse poliedro aí. Zoroastro teve uma ideia muito bonita, que ele diz assim, imagine o Sol a pino. Frase de Zoroastro. Então, os raios solares são as retas que são paralelas a R. Os raios solares vão produzir, no plano H, uma sombra. Há uma sombra do poliedro no plano H. Que nada assim muito uma sombra do poliedro aí embaixo. O contorno da sombra é formado por quê? É formado pelas paralelas a R que tocam arestas do poliedro P. Então, se você tem as retas paralelas, os raios solares que tocam apenas a aresta vão produzir uma sombra que é que fica situado sobre esse contorno da sombra. Se você estivesse lá em cima e olhasse a figura de cima para baixo, você veria o contorno, chamado contorno aparente do poliedro. Então, vou mostrar aqui as arestas que vão formar esta sombra. Então, as arestas que estão sendo pintadas
de vermelho formam o que eu vou chamar de contorno aparente do poliedro para quem está lá em cima. Vocês que, se quiserem, né, ir acompanhando, vocês têm essa folhinha que a gente distribuiu, né? Pode usar livremente, isso daí é para brincar mesmo. Então, se você estivesse lá em cima, no Sol, né, e olhasse para baixo, você veria essa linha contorno aparente e aqui embaixo a sombra do contorno aparente. Contorno aparente, vou chamar de K, e a sombra K'. Há retas paralelas a R que não cortam o poliedro, e existem retas paralelas a R que vão cortar o poliedro exatamente em 2 pontos, porque ele é convexo. Nesse momento eu estou usando a condição que o poliedro tem que ser convexo. Então, os raios solares, né, as retas paralelas a R, que atingem o poliedro, fornecem um ponto na parte de cima, que é chamada parte iluminada. Então, essa parte do poliedro amarelinha, né, é a região que o Sol está batendo nela. É a parte iluminada. Pega aí a sua caneta Pilot amarela e mostre a parte iluminada. E, evidentemente, a parte de baixo se chama a parte sombria. É romântico, né? Iluminado e sombrio. Então, o poliedro fica assim, iluminado pelo Sol. O contorno aparente, né? A projeção do contorno aparente, uma parte iluminada e a parte sombria. Bem, e agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a soma dos ângulos internos de todas as faces. Bem, o que isso tem a ver com o teorema de Euler? Tem tudo a ver. Vamos numerar as faces de 1 até F. À vontade. Face 1, face 2, face 3, até chegar na face F. Tá? Então, vou chamar de NI o número de lados da face I. E de 1 a F. Ora, cada face é um polígono. Em particular, se o poliedro é convexo, as suas faces são polígonos convexos. Todo mundo lembra quanto dá a soma dos ângulos internos de um polígono convexo? 180 graus, que multiplica n menos 2, onde n é o gênero, o número de lados daquela face. Então, se eu fizer isso para todas as faces, eu vou ter 180 graus, que multiplica
número de lados da face 1 menos 2, 180 n menos 2, para a primeira face. Para a segunda face, 180 graus, que multiplica n menos 2. Então, estou somando, né? Fazendo uma conta simples de soma dos ângulos internos de polígonos. 180 graus, que multiplica o número de lados da face F menos 2. Somei todos os ângulos aqui na figura, tá? Somei esse ângulo com esse. Tudo, todos os ângulos, todas as faces. O que vai dar isso, gente? Coloque π em evidência. Coloque todos os n's juntos, menos as parcelas iguais a 2. Fica assim, ó. Concorda? Agora liga o raciocínio. Número de lados da face 1, mais número de lados da face 2, mais número de lados da face 3, até terminar essa soma, o que representa? 2A, exatamente, o dobro do número de arestas, não é? Exatamente. Porque cada aresta é lado de exatamente duas faces. Então, isso aqui é 2A. Quantas parcelas 2 existem aqui? F parcelas. Isso aqui dá 2F. Põe o 2 em evidência. Está indo, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos separar o poliedro na parte de cima e na parte de baixo. Vamos olhar uma de cada vez. Então, esqueçam a parte de baixo, olha só para o contorno e para a parte de cima, que está iluminada, e olha para a projeção no plano H. O que você vê? Você vê, naturalmente, o contorno, né? Você vê o contorno e as faces amarelas, né? Dentro desse contorno. Mais uma vez, você não está vendo o dodecaedro, não, né? Você está vendo um poliedro qualquer, convexo. Você vê isso aqui. Então, a projeção da parte iluminada no plano H é algo desse tipo. Então, isso aqui é K', essa linha que está embaixo, e as faces amarelas que se projetaram e tomaram uma forma como essa. Qual é o argumento que eu vou usar aqui? Uma coisa sensacional, que é o fato que a soma dos ângulos de um polígono não se modifica quando eu o projeto num outro plano. Quando eu pego uma figura, né, e faço a projeção dela num outro plano, as medidas de comprimento se deformam, em geral, né? Ângulos se deformam. Área muda. Porém, uma coisa não muda quando você faz a projeção, que é a soma dos ângulos internos, né? Se você tem um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Projetando esse quadrilátero num outro plano, vai ser um quadrilátero totalmente diferente, com outras medidas, mas a soma dos ângulos internos continua a ser
360. Então, esse é o truque da demonstração. É que na projeção, tudo muda, exceto a soma dos ângulos internos dos polígonos. Então, por isso, eu calculei a soma dos ângulos internos na figura inteira e achei esse resultado. Agora, eu vou calcular a soma dos ângulos internos nas duas partes, nas projeções, na projeção da parte de cima e depois da parte de baixo. Acompanhe. Sim. Não, isso, repara bem, eu falei antes, né? Então, a reta R é vertical, é perpendicular a H, e eu tive o cuidado de posicionar o poliedro de tal maneira que não exista nenhuma face paralela. Isso, senão isso destrói o argumento, evidentemente, e destrói também tudo que eu falei sobre o polígono convexo também. Né? E como, repetindo, como o poliedro tem um número finito de faces, eu posso encontrar uma posição em que isso aconteça. Né? Então, vamos fazer então a seguinte conta. Vou chamar V0 igual ao número de vértices do contorno. Então, aqui tem V0 vértices. Vou chamar V1 o número de vértices iluminados. E V2 o número de vértices sombrios. Então, a soma desses 3 vezes aí dá o número total de vértices, né? Um vértice ou está no contorno, ou é iluminado, ou é sombrio. Vamos olhar, então, para a soma parte iluminada. Vamos somar os ângulos internos, todos que eu tenho aqui. Bom, em primeiro lugar, eu tenho o polígono do contorno, que tem V0 vértices, portanto, tem V0 lados também. Então, a soma dos ângulos desse tipo aqui, ó, soma dos ângulos internos desse polígono do contorno é 180 graus, que multiplica V0 menos 2. Mais. Acontece que eu tenho ângulos aqui dentro também, né? Ora, aqui dentro eu tenho os vértices iluminados. E na projeção, a soma dos ângulos em volta de um vértice iluminado é 360 graus. Repara que aqui não é, né? A soma dos ângulos em volta de um vértice iluminado no poliedro não é 360 graus, mas na projeção é. Então, eu vou ter a quantidade de vértices iluminados vezes 2π. Então, com isso, eu somei todos os ângulos que estão nessa figura. Agora, a mesma coisa, não vou precisar repetir, para a parte sombria. Na parte sombria, a soma S2 de todos os ângulos, imagina que isso seja a parte sombria, só que aqui as cores são azuis, tá? Você vai ter que somar de novo os ângulos internos do polígono do contorno, mais 2π vezes o número V2 de vértices sombrios. E somando S1 mais S2, você tem S. Olha o que acontece.
2πv1, 2πv2, e tem essa soma aqui que é igual, né? 2πv0 menos 2. Então, você vai ter com 2π em evidência, V0 menos 2, mais V1, mais V2. Ora, V0 mais V1 mais V2 é o número total de vértices. Então, de novo, a soma dos ângulos internos de todas as faces é isso. Muito louca essa demonstração, não é não? É. Acabou. V menos, igualando, V menos 2 é igual a menos F. Pronto. Bom, agora, recomendações. Eu falei isso para professores. Veja bem, não estou recomendando que vocês alucinem os seus alunos com isso. Estão entendendo? Entenderam bem isso? Bom, qualquer professor tem que saber a essência daquilo que está ensinando, tá? Cada professor precisa saber muito mais do que aquilo que vai simplesmente ensinar. Onde é que... E nenhum professor pode se sentir seguro se ele fala em A mais 2 igual a F mais V e ele não sabe de onde isso vem. Aí começa aquela história, mas professor, por que é? É uma regra, é uma lei? Foi decretado, alguém decretou isso. Tá? Então, estou fazendo essas coisas para professores. Então, essa é a demonstração mais elementar que existe, que eu conheço. Né? O que ela usa? Ela usa a soma dos ângulos internos de polígono, ela usa projeção, o incrível fato que a soma dos ângulos internos não se modifica quando você projeta uma figura num outro plano. E o mais incrível ainda é que esse 2 aqui tem a ver com esse 2 aqui da soma dos ângulos internos de um polígono. É o mesmo 2 que foi se propagando, né, nessa demonstração. Bem, claro que, como disse Luciano, não vai dar para terminar, mas nós vamos fazer, agora nós vamos ver umas figuras. Agora eu quero projetar. Como é que projeta? Já está projetado. Ah, sim. Vocês conhecem a bola, não é isso? Bem, não é Jabulani, não. Não. Vai chegar a hora dela. Mas não... Vocês que sabem tudo de futebol, quando é que surgiu essa bola pela primeira vez? 70, muito bem. É a bola comemorativa da Copa de 70. Ela foi criada a partir de um poliedro, claramente, não é isso? Um poliedro que possui faces de que tipos, hein? Pentagonais e hexagonais. Você sabe dizer, assim, quantas faces pentagonais existem e quantas hexagonais existem? Então, para fabricar a bola, quantas figurinhas brancas e quantas pretas são usadas? 12 pretas e 20 brancas. Aí você sabe, já examinou a bola de um ponto de vista matemático. Muito bem. Vou mostrar rapidamente como é que essa bola foi criada e vocês, com a sua folhinha de desenhos, você pode fazer e depois mostrar para os alunos um desenho muito bom disso.
você vê aqui. A figura do lado direito, sabe como é o nome daquilo? Um icosaedro. O icosaedro, quantas faces tem? 20 triângulos, né? Olha para os vértices do icosaedro. Quantos vértices são no icosaedro? É fácil contar. Quantos vértices tem no icosaedro? Em cima não tem uma pirâmide? Tem. Uma pirâmide pentagonal? Então, isso. Cada pirâmide tem 5 na base, mais o Polo Norte, e embaixo, de cabeça para baixo, mais 5 e o Polo Sul. São 12 vértices, tá? Agora imagina o seguinte, liga aí a criatividade. Você, a partir de um vértice, está vendo aqui, você caminha sobre cada aresta 1/3 do seu comprimento. A partir do vértice, caminhe sobre cada aresta 1/3 do seu comprimento. E passe um plano pelas extremidades. Então, aqui você vê como se fabrica cada face pentagonal da bola. É cortando, começando a lapidar o icosaedro. Está vendo o primeiro pentágono? Agora imagine, bom, agora você já sabe, se você me disse que o icosaedro tem 12 vértices, vão aparecer 12 pentágonos, onde existia um vértice antigo. Se você fizer isso mais vezes, aqui eu fiz mais 2 vezes, olha só. Agora, a face da frente do icosaedro não era uma face triangular? Olha como é que ela se recortou, virou uma face hexagonal. Então, vocês podem depois completar esse desenho para criar exatamente a figura da bola antiga, né, a bola de futebol, que é o resultado dessa lapidação do icosaedro. O icosaedro tinha 20 faces triangulares, certo? Agora a bola vai ter 20 faces, só que vão ser hexagonais, né? Porque cada triângulo foi recortado e agora tomou a forma de um hexágono. Então, essa aí é a geometria da bola antiga. Agora, bom, essa é a bola antiga, aí está. Aí está a Jabulani, né? Como será a geometria da Jabulani? Como é que ela foi inventada? É difícil ver porque a pintura estraga tudo que a gente deveria ver, né? Paciência. Então, fomos buscar qual é o segredo da Jabulani. E vocês vão ver agora em primeira mão. Assim é feita a Jabulani. Ela possui essa face da frente. Conta aí que tipo de face é. É uma face hexagonal. E ao lado das faces hexagonais tem umas outras faces que nesse desenho não dá para ver muito bem. Esse daqui quase que dá para ver, mas são faces triangulares. São, na verdade, 4 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Tem mais um desenho aqui que ainda não vai dar para você ver completamente. Aí a geometria famosa. E agora eu vou mostrar uma outra coisinha. Aqui está. Aqui você vê, ó, a face triangular da Jabulani, tá vendo? E a face hexagonal.
Se vocês quiserem baixar, é só copiar e botar isso aqui, ó. Bota isso aqui no Google, você vai achar a Jabulani para você mostrar para os seus alunos. De onde veio a ideia, então? Como você viu na bola anterior, havia um poliedro e a partir do poliedro regular é uma beleza para fazer bola, não é? Porque você faz alguns cortes simétricos e ele funciona. A Jabulani foi inventada a partir do simples tetraedro regular. Pegue um tetraedro e faça a mesma coisa da bola anterior. Você caminha 1/3 do comprimento de cada aresta e corta. Aqui. Tá vendo que eu cortei um triangulinho ali? Essa vai dar origem a essa face vermelha que você está vendo aí. Cortei outro triangulinho. Cortei um terceiro. E cortei o quarto. Aqui. Pronto. A Jabulani ela foi inventada a partir desse poliedro. Agora você imagina que as faces sejam películas de borracha, coloca ar comprimido lá dentro, né? E faz ele inflar. Estou simplificando o processo, tá? Estou simplificando bastante, porque o Paulo César reparou que as arestas não vão se transformar em arcos de círculo máximo, não. Eles deram uma ajeitada por alguma questão de fabricação, né? Mas a essência, a geometria da Jabulani é feita a partir dessa figurinha aí. Última coisa. Se você olhar onde duas faces hexagonais se juntam, arestinha, isso aqui, na verdade, eles estreitaram mais, abriram mais cada triângulo. Tá? Vê ali a aresta que junta duas faces hexagonais, ela é bem menorzinha. Deram uma garibada. Bom, para terminar, eu vou falar coisa mais maluca ainda, que é a seguinte. Pegue um poliedro convexo, tá? Mas faça a mente bem aberta agora. Pegue um poliedro convexo, tá? Toque uma mantra interior. Injeta ar comprimido nele. Ele virou um poliedro esférico, tá certo? Mas as faces, é como uma bola. As faces estão lá, os vértices estão lá, verdade? Muito bem. Agora faça o que eu vou pedir para você fazer. Pegue um ponto que esteja no interior de uma face. Um ponto. Faça um furo nesse ponto. Pegue esse furinho e começa... Lembra que o seu poliedro é
de plástico, de borracha, infinitamente esticável. Então, você vai pegar esse furinho e vai abrir esse furo até que ele tenha um tamanho infinito. Repara que as arestas, as faces, continuam desenhadas nessa película plástica. Então, quando você faz isso, você vai ter essa face que você estendeu ao infinito e vai ter o seu poliedro, algo assim. Não estou dizendo que seja o mesmo, tá? Ora, ao fazer essa incrível maluquice de abrir um furo e fazer com que esse furo continuamente tenha um tamanho infinito, as faces continuaram lá, agora são regiões que você pode chamar de faces, os vértices continuam. Portanto, o poliedro tem uma versão plana, onde cada região é uma face, os vértices são os vértices, as arestas são essas linhas, que não mais são retas, e o teorema de Euler continua funcionando. Quando você, então, olha para um poliedro plano, você deve imaginar todas essas regiões como faces, e toda a região exterior também é uma face, que a gente pode chamar de oceano. Tá? Essa região exterior, onde tem o buraco, é justamente a face de onde você, então, abriu o seu poliedro. Ora, com isso, e V menos A mais F igual a 2 continua a funcionar, com isso você pode fazer questões muito interessantes, interdisciplinares. Por exemplo, cadê o... Não funcionou. Calma. Como? Calma nada. Ah, sim. Olha só. Você pode olhar para mapas com uma nova visão agora. São poliedros planos. Aqui eu estou mostrando as regiões brasileiras, tá? E você deve imaginar que tudo que está fora do Brasil é oceano. Então você submergiu a Argentina. Tá certo? Então, tudo que está fora do Brasil é uma face chamada oceano. Então, por exemplo, se você olhar para a região 1, face 1, quantos vértices você enxerga na face 1? Vamos olhar para os vértices. Tem um aqui, né? 1, 2, vai ter um terceiro, quarto, quinto. Então, a região 1 é uma face pentagonal. E a região 2? Então, você vai ter um vértice aqui, tudo isso aqui é aresta, né? Aresta, vai ter um segundo vértice lá, 3, 4, é uma face quadrangular. A face 3, essa verde aqui, ó, vamos começar com esse vértice daqui, olha, tudo isso daqui é uma aresta só, vai ter um segundo vértice nesse ponto e um terceiro vértice aqui. A região 3 verde é uma face triangular. Região 4, vamos começar aqui de baixo, um vértice, 2, 3, claramente, um quadrilátero essa região 4. E a região 5? Tem um vértice aqui onde eu estou apontando, segundo vértice, terceiro e nada mais. Tudo isso daqui é uma aresta só. Então, a região 5 tem 3 arestas, 3 vértices, 3 arestas.
Quando vocês forem analisar, então, mapas sobre esse ponto de vista, não se esqueça que existe uma face que é tudo que está no exterior, que é chamado oceano, né? E que é mais uma face também. Vocês vão, então, verificar a relação de Euler, as arestas, vão ver os pontos que são comuns a 3 regiões e assim por diante. Tá? Hoje, mais tarde, vocês vão ter ocasião, nos exercícios, eu coloquei um mapa da região Nordeste, para a gente identificar essas coisas nos poliedros planos. Tá? Ok, foi meio corrido, desculpe então, mas falei algumas coisas. Então, obrigado, até a próxima.